Eu quero saudar aos irmãos com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente os nossos irmãos neste dia. Deus abençoe grandemente os irmãos nessa oportunidade. Que o Senhor possa estar consolando o coração de cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus. Que a bênção de Deus possa estar na sua vida, meu irmão, nesta oportunidade. Eu quero meditar com os irmãos na palavra de Deus neste dia. Quero convidar os irmãos para lermos a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, passagem bem conhecida, a partir do versículo de número 25. Diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Irmãos, é muito fácil, é muito fácil mesmo e muito conveniente a nós apontarmos erros na vida e no procedimento de pessoas que fazem coisas erradas. É muito fácil você dizer a uma prostituta, a um homossexual, a um drogado, a um bandido que ele vai para o inferno, que ele está errado e que tudo da vida dele está perdido. É uma tarefa simples apontar os erros na vida de uma pessoa que já está destruída. Quando nós olhamos para a vida do filho pródigo, para essa parábola, não tem como nós aliviarmos, não tem como nós desculparmos o filho pródigo. Não tem como nós fecharmos os olhos para os seus erros, para os seus pecados, para as suas iniquidades. Não tem como. Realmente ele cometeu vários erros, ele cometeu vários pecados. Ele, segundo a Bíblia, ele era digno de morte. Ele simplesmente se perdeu e vivia uma vida completamente devassa, oposta à vontade de Deus. Isso é fato. Vivemos numa época hoje, irmãos, em que falar sobre o erro de alguém se tornou uma prática execrável, uma prática errada. A igreja, ou seja, a igreja hoje, ela é perseguida por ela falar contra práticas pecaminosas. E as pessoas usam um argumento dizendo que ninguém pode julgar e que ninguém é santo o suficiente para falar contra o erro dos outros. Mas nós não podemos deixar nunca de observarmos os erros das pessoas que estão acontecendo. O que as pessoas estão fazendo de errado. João Batista não era um homem perfeito, mas ele pregava contra o arrependimento. Pedro, João e Tiago não eram perfeitos, mas pregavam contra o pecado. Aliás, Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, mas mesmo assim escreveu uma epístola e foi líder da igreja e pregou contra o erro. O fato de sermos falhos não nos exime da responsabilidade de pregarmos a palavra de Deus e pregarmos sobre a santidade de Deus. Observar o erro na vida desse jovem da parábola, desse filho pródigo, é muito fácil. Mas às vezes nos passa desapercebido também os erros desse jovem, do irmão dele, o outro filho, o que ficou. E o que ficou tinha tantos erros quanto o filho pródigo. O que ficou tinha tantos defeitos como o filho pródigo. O que ficou também tinha suas falhas.
E ele jamais poderíamos deixar de falar a respeito dele, porque ele simboliza uma classe de pessoas também. Se o filho pródigo simboliza o pecador perdido, o irmão dele simboliza também uma outra prática, um outro grupo de pessoas. Aquelas que acham que nunca erram, aquelas que acham que merecem alguma coisa da parte de Deus. Quando o filho pródigo voltou e o pai recebeu, ele fez uma festa. Porque somente quem é pai de verdade sabe o quanto é bom ter um filho de volta em casa. Só um pai de verdade sabe o quanto é bom ter um filho em casa, ter um filho regresso, ter um filho com saúde, ter um filho salvo, depois de ter ficado tanto tempo longe dele. Então, o filho pródigo regressou e o pai recebeu com festa, porque era o certo a fazer, receber com festa. Jesus diz que quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. Não há festa no céu quando o crente compra um carro novo, quando a igreja coloca o melhor forro, quando a igreja pinta seus portais de ouro. Não há festa quando um crente compra um helicóptero, quando o crente passa num concurso público, quando um crente ganha muito dinheiro. Não existe festa no céu, mas existe festa no céu quando um pecador se arrepende. É o amor do Pai, é a satisfação que o Pai tem de fazer uma festa pelo seu filho que regressou à sua casa. E aqui Jesus conta exatamente isso. O filho pródigo retorna e o pai faz uma festa para ele. Agora, todo mundo estava alegre. E o filho mais velho, ou o outro irmão daquele jovem, ele estava no campo. Estava trabalhando, estava fazendo algo de útil. E quando ele volta, ele pergunta que festa é essa, o que é que está acontecendo aqui, por que tanta dança, por que tanta música, por que tanta festa, o que está acontecendo? Meu aniversário já passou, o aniversário do meu pai já passou, o que está acontecendo? E aí um dos servos conta para ele, olha, teu irmão voltou e teu pai matou o bezerro que estava cevado, o bezerro que estava ali pronto só para ser morto mesmo, para fazer uma grande festa, para servir de banquete. Teu pai matou e está fazendo uma grande festa para ele. A Bíblia diz no versículo de número 28 que o jovem se indignou e não queria entrar. Ficou com raiva, fez birra e não quis entrar. E o pai simplesmente ficou sabendo, e aí a Bíblia diz que o pai foi atrás dele. E foi atrás dele, e estava com ele. E vamos dizer assim, e o pai apertava ele, o pai queria saber porque que ele insistia com ele para ele entrar e ele não queria de jeito nenhum. E aí o pai perguntou, mas por que você está desse jeito? Qual é o seu problema? Ele disse, olha, eu sempre fui bom aqui nessa casa. Sempre fui bom. Nunca transgredi um dos teus mandamentos. Nunca. Fiz tudo certinho. Andei de acordo com a cartilha. Mas aí, de repente, mesmo vivendo dessa forma, você nunca matou um bezerro para mim. Nunca, nem um cabrito, ele usa até a expressão do cabrito, ele não queria nem um bezerro, ele queria pelo menos um cabritinho. Nem um cabrito você matou para mim. Agora esse teu filho que foi para longe, desperdiçou o dinheiro todo com prostituta e tudo com bagunça, ele volta e você mata o bezerro cevado. Eu não consigo enxergar isso, eu não consigo compreender isso, eu não consigo aceitar isso. E aí o pai vira para o filho e diz, meu filho, você sempre está comigo. Tudo que é meu é seu. Se você quisesse o bezerro, era só você falar, você mesmo podia ir lá e matar ele e fazer comer. Tudo é meu, tudo que eu tenho é seu. Nós temos tudo juntos. Agora, nós precisávamos nos alegrar porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Ele estava numa situação deplorável, mas ele voltou. E era preciso que a gente se alegrasse. Irmãos, eu quero aqui, juntamente com os irmãos, meditar aqui sobre essa personalidade do filho pródigo que se encaixa na vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Primeira coisa, eu quero dizer para os irmãos que tem muita gente no dia de hoje, muitas pessoas no dia de hoje, que elas simplesmente ficam indignadas com a misericórdia e com a compaixão de Deus. Elas ficam indignadas com o amor de Deus.
elas ficam revoltadas com a misericórdia do Senhor. Sabe quem é que esse filho mais velho faz me lembrar nessa situação? Jonas, que ficou indignado porque Deus não destruiu a cidade de Nínive. As pessoas ficam indignadas porque Deus é amoroso. Obviamente, irmãos, o mal, o pecado, a incredulidade, o desafio a Deus, as blasfêmias contra Deus são muitas nos nossos dias. E às vezes a gente fica indignado com o que o mundo faz a respeito de Deus. A zombaria que o mundo tem com Deus. Mas devemos sempre ter em mente que o coração de Deus não é o mesmo nosso. Que a mente de Deus não funciona igual à nossa. Que o caráter de Deus não é igual ao nosso. Nós nunca poderemos ser igual a Deus. Porque no nosso coração, na nossa mente, está o espírito da vingança. É o que Tiago e João queriam quando chegaram lá em Samaria e quiseram fazer lá, arrumar uma pousada, um hotelzinho para Jesus, e os samaritanos disseram, não, aqui ele não fica de jeito nenhum. E os discípulos falaram, se você não quer aceitar Jesus, se vocês não querem receber Jesus, então Jesus manda fogo do céu para matar esse povo. Essa indignação que as pessoas têm com a misericórdia de Deus. Mas Jesus disse aos discípulos, vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para matar as pessoas, mas para salvar a humanidade. Então, irmãos, nós temos muitas pessoas que ficam indignadas com o amor e com a misericórdia de Deus. Pelo fato de Deus salvar uma prostituta, salvar um homossexual, salvar um traficante, salvar uma pessoa que outra hora estava perdida. Às vezes nós entramos até no mesmo erro do ímpio. É assim que o ímpio fala, já fez tudo de errado, agora vem para a igreja para querer ser crente. Mas é aí que está a beleza da salvação. Paulo chamou a salvação, o evangelho, de a loucura da salvação. Por quê? Porque como é que pode uma pessoa fazer tudo de errado durante a vida toda dele e aí depois, quase no final da vida, simplesmente querer ser salvo, querer ser crente, vir para a igreja e Jesus aceitá-lo? Não foi isso que Jesus fez lá na cruz do Calvário, quando salvou aquele ladrão? Ele se arrependeu, não teve tempo dele se batizar, nem dele ofertar, não teve tempo dele ganhar uma alma, dele pregar o evangelho, não teve tempo dele fazer nada. Simplesmente toda a sua vida corrompida de pecado foi naquele momento transformada, foi naquele momento apagada e ele foi salvo ali na cruz, foi salvo ali por Jesus na cruz. Então, irmãos, não podemos ficar indignados com a compaixão e com a misericórdia de Deus. O filho mais velho ficou indignado, porque ele não queria que o pai aceitasse aquele jovem, ele queria que o pai expulsasse ele. Ele queria que o pai falasse para ele, não, pode ir embora, você quis ir embora, vai viver sua vida do jeito que você queria. Mas não era assim que funcionava o coração do pai. E por causa daquilo ali, ele ficou indignado. Ele ficou indignado por causa da bondade e da misericórdia do Pai, da misericórdia de Deus. Você já se sentiu assim alguma vez, irmãos? Os fariseus e os sacerdotes se sentiu sempre assim. Eles não entendiam por que é que Jesus amava aquelas pessoas pecadoras, por que é que Jesus se importava com o leproso, se importava com Zaqueu, se importava com aquelas pessoas mais ruins da sociedade. Eles entendiam que aquelas pessoas não tinham nenhum mérito e aquelas pessoas não tinham que ser aceitas por Deus. Só eles, os fariseus, só eles, os sacerdotes, só eles, os religiosos, podiam ser aceitos por Deus. E Jesus veio exatamente para mudar esse pensamento e dizer, olha, eu não vim buscar os justos, mas eu vim buscar os pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar essas pessoas ao arrependimento. Então, a indignação desse jovem é porque o pai era bom, somente por causa da bondade do pai. Reflita, irmão, se alguma vez a bondade de Deus fez você ficar indignado. Se a misericórdia de Deus fez você ficar contrariado. Aquele irmão que passou tantos anos fora da igreja, desviou, foi para lá, fez e aprontou. Aquele irmão que vive aprontando, mas aí Deus, de repente, quando esse irmão volta, Deus usa esse irmão, enche ele do Espírito Santo e até faz ele profetizar. Será se isso não traz uma certa contrariedade para o seu coração? Será se você não fica indignado com isso? Aquele jovem ficou. Ele não queria aceitar a volta do seu filho. Ele não queria que o pai tratasse ele bem. Então é um erro muito grande que nós às vezes cometemos
e cometemos com os nossos irmãos. Deus é bom, irmão. Deus é misericordioso. Deus é compassivo. A forma dele tratar com as pessoas foge do nosso alcance. Eu fico pensando que Deus tem uma forma de tratar com todo mundo, com cada pessoa. Eu imagino que o certo, a gente fica imaginando que pela lógica, o certo seria Deus ter matado Davi quando ele pecou com Betseba e matou o marido dela. Mas Deus foi misericordioso e perdoou Davi. Não fez a mesma coisa, Deus não fez a mesma coisa com Moisés, que que pelo simples fato de bater numa rocha foi excluído da terra prometida. Então Deus tem um jeito de tratar com cada um. E nós não podemos ficar indignados com a bondade de Deus. Me fez lembrar também de Josué, que lá na tenda, enquanto o Espírito Santo descia sobre os anciãos, enquanto o poder de Deus descia sobre os anciãos e eles profetizavam, Josué ficou indignado porque não queria que eles profetizassem. Não queria que eles profetizassem. Parece que ele tinha ciúme de Moisés. Só ele que queria estar perto de Moisés. Só ele que queria ser agraciado com os dons de Deus. E ele chegou para Moisés e disse: Moisés, manda que eles parem de profetizar. Moisés disse: quem dera toda a casa de Israel profetizasse. Então, irmãos, cuidado. Você fica indignado com a bondade de Deus? Você fica indignado com a misericórdia de Deus sobre as pessoas? Isso deve nos levar a refletir sobre a nossa vida espiritual. Irmãos, e essa situação ela é comum no coração do crente. Ela acontece muito no coração de uma pessoa crente. Os irmãos lembram também de Ananias, que não queria de forma nenhuma ir até Paulo para pregar o evangelho? Ele não queria ir até Paulo. Paulo tinha sido salvo pelo Senhor, tinha sido liberto pelo Senhor, estava ali orando numa casa, né, cego, e aí o Senhor falou com Ananias e disse para ele: olha, vai lá e ora por ele, ora porque eu quero que você imponha a mão sobre eles. E Ananias já veio logo dizendo: não, Senhor, pelo amor de Deus, mas este homem, esse Saulo de Tarso, Deus me livre, Senhor, esse homem tem feito muito mal a Israel, feito muito mal à tua igreja. Olha aí a dificuldade que Ananias tinha de observar o amor de Deus para com o pecador. Então muitas vezes nós nos enchemos dessa indignação também, irmãos. Mas nós devemos ter em conta que o amor de Deus, a misericórdia do Senhor é sobre todos os homens. Jesus diz que ele dá chuva sobre os bons e sobre os ruins. Ele não é seletivo, ele dá chuva para os bons e os ruins. Todo mundo é agraciado. Quando Deus manda chuva, quando Deus faz o sol sair, quando vem a plantação, todo mundo é agraciado. A natureza, o que Deus criou é para todo mundo. Se você come bem na sua casa, come uma laranja, uma maçã, uma melancia, uma mexerica, essa mesma fruta que você come, o ímpio está comendo também por causa da bondade de Deus. Então esse jovem, o primeiro erro dele a falha dele foi que ele se indignou e não queria, ficou indignado, ficou com raiva da bondade do pai. Depois, esse jovem não queria entrar de jeito nenhum. E aí o pai foi perguntar para ele por quê. E ele começou a dar os seus motivos. Ele disse: olha, eu nunca transgredi um dos teus mandamentos e você nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Sabe qual é o outro problema, outro erro desse jovem? Essa questão de se achar bom demais. Ele diz: olha, há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Será se durante todos aqueles anos de vida dele, ele nunca transgrediu o mandamento do pai dele? Tem muita gente que se acha assim, irmão, se acha perfeito. O pior erro de uma pessoa, de um ser humano, é se achar perfeito. Nenhum homem sem Deus é perfeito e nenhum homem com Deus é perfeito também. Uma das razões de nós sobrevivermos, de nós estarmos vivos hoje, a Bíblia diz que são as misericórdias do Senhor, porque ela não tem fim. Nenhum ser humano pode se considerar perfeito. Paulo se considerava o pior dos pecadores. E lá em Filipenses ele diz: olha, eu não alcancei a perfeição. Ele usa essa palavra, não que eu seja perfeito. Vamos ler, vamos observar esse texto lá em Filipenses. Eu acho interessante, irmão, quando ele fala isso em Filipenses 3:12, olha só: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito,
mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Ele usa a palavra perfeita. Ele diz, olha, durante todos esses anos, orando, jejuando e buscando a presença de Deus, mas eu não me considero perfeito. Não sou perfeito e não tenho pretensão de ser perfeito. Paulo não se considerava perfeito. Ele não podia chegar diante de Deus e dizer, olha, Senhor, eu faço isso, faço aquilo. Nada daquilo ali adiantava para ele diante de Deus. Jesus também contou a parábola sobre o sacerdote e o fariseu, né? O fariseu e o pecador. O sacerdote e o pecador que subiam ao templo para orar. E o fariseu, ele simplesmente batia no peito e dizia, Senhor, meu Deus, eu sou muito bom, eu dou o dízimo, eu faço, eu oro, jejuo 3 vezes na semana, eu oro 3 vezes no dia, eu faço isso, faço aquilo, não peco, não sou igual a esse pecador que está aqui do meu lado. E o pecador só batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí Jesus diz que o pecador desceu justificado, mas o fariseu não. Então, irmãos, esse jovem rico se achava perfeito, ele achava que ele era 100%. Mas você sabe quando é que acaba toda a nossa perfeição? Quando o Senhor permite que venha uma situação na nossa vida para desestruturar a nossa base e mostrar realmente a nossa falha e mostrar realmente o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos da graça de Deus. E é bom quando vem essas situações para nos colocar no nosso devido lugar, irmãos. Nós temos que estar no nosso devido lugar. Pedro disse, não, Senhor, eu nunca vou negar o Senhor, jamais. Os outros podem negar, mas eu jamais vou negar. Jesus disse, ainda hoje, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Então o Senhor quebrou o orgulho de Pedro e mostrou para ele que ele era pecador. Foi o que Jesus fez com o jovem rico. Quando chegou e disse, Senhor, eu quero entrar no céu, Jesus disse, cumpre os mandamentos. Ele disse, quais? Não amarás o Senhor teu Deus, não adulterarás, não roubarás. Ele diz, eu cumpro tudo isso aí. Mas Jesus diz, então, vai e vende o que você tem. Vê se você consegue ser forte contra a avareza. Aí foi nesse instante que o jovem rico entendeu que ele era pecador e que ele não era perfeito. Quando o Senhor exigir de nós, irmãos, aquilo que pega em nós, quando o Senhor exigir de nós que nós venhamos a resolver o nosso problema, uma falha da nossa vida espiritual, aí nós vamos ver o quanto nós somos pecadores. Eu fico maravilhado pelo fato do Senhor ter mandado um espinho na carne de Paulo, simplesmente para mostrar para Paulo que apesar de tão bom e de ser um grande homem de Deus, ele ainda tinha fraqueza na sua área da exaltação. Ele ainda poderia muito bem fracassar na sua vida espiritual por causa da soberba, e o Senhor conhecia ele. Irmãos, nós não nos conhecemos. Davi diz, Senhor, sonda-me, conhece e vê o meu coração. Davi disse, Senhor, perdoa dos meus pecados, até dos pecados que eu não conheço, que eu sei que eu cometi, mas eu não sei, eu não conheço esse pecado. Nem eu sei que eu tenho ele. Então, muitas vezes acontece uma situação na nossa vida, irmão, que realmente nos mostra o quanto nós somos frágeis e o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos da graça de Deus e o quanto nós não somos perfeitos. Isso acontece diariamente, isso acontece constantemente, mas tem gente que fecha os olhos, tem gente que se acha bom demais, que se acha perfeito demais, mas ele tem que analisar, ele precisa fazer o que Jesus fez, tira a trave do teu olho. Aqui o jovem, o filho mais velho, estava olhando só para a vida do seu irmão pecador, mas ele não tinha tirado a trava do olho dele para observar a vida dele, olhar para dentro dele mesmo e olhar o quanto ele era soberbo, o quanto ele era arrogante. O Senhor nunca transgrediu o teu mandamento. Que ousadia, irmão. Quem é que pode dizer, quem é que pode passar por essa terra, seja crente ou descrente, e dizer, olha, eu nunca errei, eu nunca pequei? Qual crente que pode... A própria Bíblia diz lá, na primeira epístola de João, que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Então, só o fato de você dizer que é perfeito, você já é mentiroso. Então, o erro daquele jovem foi se achar bom demais, se achar perfeito. Nunca se acha perfeito. Busque cada dia mais o alvo da santidade. Busque cada dia mais progredir na sua vida espiritual, mas nunca ache que você realmente é perfeito. E para nós encerrarmos essa meditação, diz aqui a palavra de Deus que depois dessa conversa com o pai, e aí o pai mostrou para o filho o seguinte: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e ele viveu,
e tinha se perdido e achou-se. Então, foi o outro erro desse jovem, irmãos, desse filho mais velho, versículo 31, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Não saber reconhecer os seus privilégios. Às vezes, muitas vezes, não sabe, além de não reconhecer suas falhas e seus fracassos e sua imperfeição, muitas vezes não sabe reconhecer os seus privilégios. Tem tanto crente reclamão, né, irmãos? Tanto crente que reclama, tantos crentes que vivem a reclamar e murmurar, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não possuo isso, eu não possuo aquilo. Irmãos, tudo que o Senhor tem é nosso. As coisas mais importantes que Ele tem para nos oferecer, Ele nos deu. Que é, primeiro de tudo, a nossa salvação em Cristo Jesus. A reclamação desse jovem parece que ele não tinha nada, parece que o pai não dava nada para ele. E o pai diz, filho, tudo que eu tenho é teu. O pai dava tudo para ele tinha tudo ao seu dispor. Irmãos, nós temos a paz, nós temos a alegria, nós temos a satisfação, nós temos salvação, nós temos o nome escrito no livro da vida, nós temos proteção, nós temos a provisão de Deus, nós temos a direção de Deus, nós temos a graça de Deus, nós temos a cobertura do sangue de Jesus Cristo, nós temos acesso ao trono de Deus, nós temos acesso à palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos uma nova natureza, nós temos o fruto do Espírito desenvolvendo em nós. Irmãos, nós temos uma família espiritual, nós temos uma esperança que é morar no céu, nós temos tudo. E esse jovem não conhecia, e esse jovem não sabia, não conseguia reconhecer que as coisas boas que o pai dava para ele. Irmãos, vamos reconhecer as coisas boas que o Senhor nos dá. Deus nos dá tudo de bom. Nós temos, fora as coisas materiais, misericórdia, irmão. Tem gente que não tem nem um terço do que nós temos. E o Senhor nos proporciona, não porque nós somos bons ou porque nós merecemos, mas porque Ele é bom e misericordioso. Então Ele nos dá todas as coisas. É tempo de nós reconhecermos a bondade de Deus, o quanto Deus é bom para conosco, o quanto Ele nos tem dado tudo quanto nós precisamos. O apóstolo ele chegou a dizer uma certa vez, no texto da sua epístola, ele diz assim, olha, e tudo quanto diz respeito à salvação o Senhor tem nos concedido, ou seja, tudo que você precisa para ser salvo, tudo que você precisa para entrar no céu, tudo que você precisa para ser crente, você tem. Ah, eu preciso de proteção, eu preciso de graça para resistir à tentação, a resistir ao mal, a resistir, passar por essa provação, tudo Deus tem dado para você. Então o pai diz, filho, todas as minhas coisas são tuas. E o jovem não sabia, o jovem não conseguia enxergar isso e o jovem não observou isso, que tudo que o pai tinha era dele. Então, meus irmãos, vamos valorizar as coisas que o Senhor tem nos dado. Vamos abrir os olhos e ver que o Senhor tem nos dado tudo que nós precisamos. Nós não passamos fome na casa do Pai. Nós não passamos necessidade na casa do Pai. Ah, Senhor, eu preciso de alegria, eu preciso de graça, eu preciso do Teu poder, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso da Tua compaixão para me poder fazer alguma coisa, para me poder vencer este mal. O Senhor tem nos dado todas as coisas, todas as coisas. E isso deve trazer alegria para a nossa alma. Meus irmãos, eu quero encerrar essa palavra dizendo aqui aos irmãos que talvez uma das coisas, um dos piores defeitos desse jovem aqui também é o fato dele ter vivido a vida toda com o pai dele, nunca ter aprendido o caráter do pai, nunca ter absorvido o caráter do pai. A criança, nossos filhos, eles absorvem o nosso caráter. Eles olham nossas atitudes e crescem de acordo e vão praticar tudo aquilo que eles viram na nossa vida. E eu fico vendo que esse jovem aqui cresceu com o pai dele dentro de casa e parece que não conhecia o caráter amoroso, misericordioso, compassivo desse pai. Parece que ele era um filho pródigo, parece que ele que era o filho pródigo, parece que ele não era era um bastardo, parece que ele nunca tinha convivido com o pai. Irmão, nós ficamos na casa de Deus 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos e muita gente ainda não conhece o caráter de Deus e muita gente ainda não consegue imitar esse caráter de Deus. Mas que o Senhor possa ter misericórdia de nós, irmãos, e que nós possamos aprender a ter o coração do Pai, a ter a atitude do Pai, a falar como o Pai e a ser como o Pai.
O Pai, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é alegre, ele se alegra quando o filho morto, quando o filho rebelde volta, e assim deve ser o nosso coração, assim deve ser a nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar essa palavra nessa oportunidade e fazer uma oração com os irmãos agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, nessa oportunidade eu te agradeço por essa mensagem, que ela possa encontrar lugar no coração de cada irmão aqui neste dia, nessa oportunidade, e que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida dos teus filhos. Dai-nos vitória, Senhor, nos ajuda a ter o coração do Pai, nos ajuda a ter a direção do Pai, a ter, Senhor, o esclarecimento do Pai, nos ajuda, Senhor, a termos, ó Pai, a alegria que o Pai tem de receber o pecador e de dar-lhe a sua vitória. Deus eterno, nos ajuda a nos alegrarmos com os nossos irmãos, nos alegrarmos com o pecador que volta para ti, nos alegrarmos com a festa que o Senhor faz, quando aqueles que estão longe voltam para glorificar o teu nome. Assim fica conosco, abençoa cada irmão nesta oportunidade, guarda o seu coração, guarda a sua alma, guarda o seu espírito e dá vitória à tua igreja em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.